Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido, Um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play. Estamos gravando. Muito bem. Estamos de volta aqui, mais um episódio do nosso Imagina Se Pega no Ouvido, o podcast filhote do Imagina Se Pega no Olho, podcast filhote musical. Dessa vez a gente está fazendo a conexão São Paulo-Curitiba. Você está em Curitiba, né? Isso mesmo. Então tá bom. A gente está falando aqui com uma criadora de conteúdo. Eu adoro essa expressão no fim das contas, mas reflete muito o momento que a gente vive. Mas a gente está aqui com uma criadora de conteúdo que é, na verdade, especializada no mundo da música, especificamente neste mundinho da música do rock, metal, e que, na verdade, acaba fazendo uma máquina do tempo, quase, uma volta ao passado, principalmente ali nos anos 80. Acertei na descrição? Sim, tá ótimo. A gente está falando aqui com a Amanda Misturini. Amanda, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido. Muito obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui. Amanda, eu queria, antes da gente começar com a nossa pauta oficial, né? Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que começou esse seu momento de criação de conteúdo com foco em música? De onde veio essa ideia? Começou, se não me engano, há 2 anos atrás. Se eu for parar para analisar, desde que explodiu o meu vídeo do Felipe Neto, que é o que muitas pessoas me conhecem, que na época foi 2023, mais ou menos, 2024. E eu simplesmente comecei a gravar alguns vídeos assim, onde que eu vou colocar uma pitada de humor em algumas coisas que envolvem o rock, né? Esse estereótipo do metalheiro e tal, do headbanger. E aí nunca mais parei, porque um vídeo foi ligando ao outro, e não só nessa questão do humor, né? Eu sempre quis trazer conteúdos um pouco mais diferentes dentro do universo do metal. Também fazendo algumas coberturas de shows, já tive algumas parcerias com algumas assessorias de imprensa, né, algumas páginas que que conseguem um credenciamento em alguns shows, e aí me convidavam para fazer a cobertura. Então foi um privilégio, um prazer ser convidada por essas páginas como o Wikimetal, aqui de Curitiba, o Partiu Rolê CWB, que eu era uma membro, né, ali dos amigos que a gente fazia essas coberturas de shows. Sempre que rolavam shows aqui em Curitiba, especificamente, né? Porque o Wikimetal pode rolar Curitiba, São Paulo, né? Enfim, e aí, com esse crescimento dos vídeos, né? As pessoas foram se identificando de certa forma, porque eu gosto muito de não falar somente do metal, mas também puxar ali para os anos 80, como você falou. Gosto muito da estética dos anos 80, o cabelo, né? O cabelo poodle do hair metal, hard rock. Sou vocalista também de bandas de hard rock e gosto muito desse universo, então poder falar sobre tudo isso é muito prazeroso para mim, eu gosto muito. Inclusive, hoje, eu fiz, né, hoje algumas pautas de conteúdo que eu quero gravar ao longo dessa semana, das próximas, e a questão é essa, que a gente não para nunca, né? A gente sempre está trazendo novas ideias, que envolvem ali o momento atual do que vivemos, de bandas no cenário musical atual brasileiro, internacional, também que envolva um pouco da política, porque tudo é político hoje, respirar é político, qualquer coisa que a gente faça. Então, eu gosto muito de navegar por várias frentes dentro do metal, sabe? Um pouco de humor, um pouco de... né, que envolve ali uns memes, trends do momento, até assuntos um pouco polêmicos que as pessoas super discutem nos comentários dos vídeos. Então, é um pouco disso, sabe? E eu sou formada em tecnólogo e marketing, então eu pude utilizar um pouco dessas práticas até da minha formação dentro desses vídeos, né? Trabalhei como social media, um trabalho
que eu fiz em 2023 foi ser da equipe de marketing do Paulo Barão, na Top Link Music, aqui em Curitiba. Que é onde ele reside, né? E tem o prédio da Top Link aqui, o escritório da Top Link, no caso, não o prédio. E aí eu tive essa oportunidade de ter um pouquinho mais de contato com esse universo do show business, que muita gente gosta de intitular como show business, universo da música, produção musical, entender como funciona por trás ali de gerenciamento das bandas como o Angra, Matanza Ritual, Massacration, que na época, em 2023, eram ainda do escopo da Top Link Music. Então, é muito legal, assim. E aí, aos poucos, eu fui começando. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de fazer esse network, né? Ter esse contato com as pessoas e fazer amizade com a galera dos bares, que frequenta os bares. E aí eu fui entendendo o rolê aos poucos, conforme eu fui frequentando cada vez mais os rolês, os shows, os bares aqui de Curitiba, bandas covers, bandas autorais. Então, aí eu comecei a elaborar conteúdos em cima disso, da minha vivência em Curitiba, da minha vivência em outras cidades como São Paulo, que é o que eu mais frequento atualmente. E eu comecei a trazer isso para os meus vídeos com aquela leveza do humor ou também com assuntos sérios, alguma coisa que está muito em pauta atualmente. Então, hoje em dia, algumas pessoas me reconhecem ali em alguns festivais, como o Bangers, que é um festival que eu tive parceria ano passado e esse ano seguido, né? Eu já encontrei alguma galera no Monsters, então é muito legal. Eu adoro sempre encontrar a galera, e foi essa presença no digital que me trouxe isso. Muito bem. Então vamos à nossa conversa sobre as suas paixões musicais, até para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre os seus gostos musicais, para além dos vídeos que elas podem ver no Instagram. Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? O primeiro disco, ele tá aqui na sala, inclusive. Olha só! Só que ele tá ali, tem alguns na frente dele, tem alguns na frente dele. Mas eu ganhei, na verdade, o primeiro disco que eu tive na minha vida, o vinil eu ganhei de presente de uma amiga, quando eu comprei o toca-disco dela, né? Dentre eles estava ali o Burn, do Deep Purple. Amo, paixão. Tinha um também acho que era The Strokes, não lembro se era The Strokes ou The Police, e o Dire Straits também. Mas outros que eu fui comprando, se é que eu posso responder a sua pergunta assim, porque meio que fui ganhando quando fui comprando, foi o da banda Icon, dos anos 80, ali, um heavy metal tradicional, o Night of the Crime, e comprei também um sebo de um festival aqui de Curitiba, que é o do Crossroads, do Dia Mundial do Rock. Eu comprei um do Chitãozinho Chororó, porque eu adoro também. Cresci ouvindo sertanejo raiz, né, puxando um pouco para a música gauchesca, então fui adquirindo esses vinis, assim. E tem um do Deep Purple também que eu amo, que é da fase de Waylon Turner no vocal, que é o Slaves and Masters, meu favorito do Deep Purple, né? Um que é bem assim, um pouco lado B, vamos colocar nessa caixinha do lado B do Deep Purple. Enfim, eu tenho poucos discos ainda. Quero ter 3.000 discos na minha casa um dia. E qual que foi o primeiro show que você foi na vida? Você tem lembrança? Pode não ser, talvez, de rock, veja. Não foi. Não foi de rock. Porque eu não nasci em Curitiba. Eu nasci no interior do Mato Grosso. E eu moro em Curitiba desde os meus 12 anos. Hoje eu tenho 26, então são aí 13 anos. Quase 14 anos que eu moro em Curitiba. Mas lá na minha cidade, no interior do Mato Grosso, é muito comum ter exposições do agro, né? Que tem shows de bandas duplas sertanejas. E em 2009, eu tinha 9 anos, e a minha irmã foi rainha do rodeio, que era um negócio lá de você ser a rainha, as princesas representarem o rodeio como, né, selecionadas daquele ano. E naquele ano, um dos artistas foi Amado Batista. Eu acho que eu posso colocar aqui um dos meus primeiros shows, assim,
que eu tava ali com a família foi Amado Batista. Mas o primeiro show de rock da minha vida foi Guns N' Roses, em 2014, quando eu já morava em Curitiba. Foi um presente de aniversário da minha irmã mais velha e o meu cunhado. E aí foi a turnê, antes da turnê de reunião com o Slash. Ainda era o DJ Ashba no Nagita, e o Motor Rocker abriu o show deles. Então foi bem legal, foi muito especial para mim, porque foi uma surpresa, eles mentiram para mim, vamos no show lá da banda de dos amigos nossos. Só que eu não estava entendendo nada, e aí a gente foi chegando no estádio, e eu, né, perto ali, chegamos no estádio, eu ainda não tinha entendido nada, porque na minha cabeça eu tinha 14 anos, eu nem estava muito ligada assim, no show que ia acontecer aquele dia. Daí eles falaram, não, a gente te deu de presente o show do Guns N' Roses. Deu, meu Deus, como assim? Daí, nossa, foi muito legal que eu chorei horrores, tipo, como? 14 anos. Esses caras existem, meu Deus, os caras que eu via no YouTube. Então, foi muito legal, foi uma oportunidade muito massa da minha irmã ali, me presenteando junto com o meu cunhado. E a partir dali, depois só em 2016, Black Sabbath, e aí nunca mais parei. Muito bem. Calma que a gente já vai voltar para um assunto shows, hein? Mas ainda na coisa das estreias, primeiro disco, primeiro show, você lembra por acaso, eu faço essa pergunta sempre, você está até usando uma camisa do Foreigner, enfim, a primeira camiseta de banda que você teve na vida? Do Nirvana, clássica. Essa costuma ser uma resposta recorrente, sabia? Porque eu ganhei ela quando eu tinha uns 10, 11 anos, 2010, 2011. Então, para a galera da minha idade naquela época, creio eu, né, que foi muito as bandas de início, né, Guns N' Roses, Nirvana, um Red Hot, um Metallica, né, as músicas mais mainstream dessas bandas. Então, e eu não tive influências de tios, mãe, pai, do metal. Fui ouvindo através de amigas, né, na época. Isso lá no Mato Grosso é uma coisa que lá é predominantemente o sertanejo universitário ou o sertanejo raiz. Então, foi Nirvana, daí ganhei de presente também da minha irmã. Você gosta de rock? Então tá aí, ó, camiseta do Nirvana para você. Deu, nossa, minha primeira camiseta, nem tenho mais ela hoje, porque não ia me servir mais, obviamente, e acabei que nem guardei de recordação, mas foi a primeira do Nirvana. O que você anda ouvindo mais ultimamente? Eu vou começar a falar, obviamente, bandas, né? Ou seja, vou sempre usar o termo banda, mas se for um artista solo, também não tem problema nenhum, tá? Que banda que você anda ouvindo mais ultimamente? Não precisa necessariamente ser uma banda nova. Mas que tá tocando mais para você? Tá tocando bastante, ó. Eu ouço muito. Eu comecei a ouvir bastante Tail Gunner, que é uma banda de heavy lá da Europa. Não me recordo o país, mas é uma banda jovem, né? Uma banda nova que a galera, os meninos têm se mostrado muito expoentes do heavy metal lá do país deles. São sensacionais, tocam demais. Grandes referências de Judas, né? As bandas muito conhecidas aí que a gente sempre leva como referência, né? Judas, às vezes um Megadeth, algo nesse sentido. Eu tenho ouvido bastante Alter Bridge, voltei a ouvir Alter Bridge, porque eles vão abrir o show esse ano. E eu vi Iron Maiden algumas vezes já, umas 3, eu acho, mas o Alter Bridge eu nunca vi. E eu simplesmente amo muito a discografia, né, com o Miles Kennedy, assim, a voz dele é incrível, e eu acho que eu tô, até arrisco dizer que eu tô um pouco mais animada em ver o Alter Bridge do que o Iron Maiden, mas a Iron Maiden para mim é uma das top 3 aí bandas da minha vida. Gosto muito, né, eu sempre coloco, assim, quase todos os dias, Rat, amo, né, a fase ali, anos 80, sempre, então bandas que são predominantes nessa época. O Red, gosto muito de ouvir. O Accept também. E que um pouco não é tanto assim, não é do metal, mas é de um folk blues, um dark blues, é o Shawn James, que é um artista que
já vi algumas vezes e que sempre me pega muito porque são músicas, letras profundas, letras pesadas, que são coisas muito pessoais do artista solo, né? Então, eu amo, eu sempre gosto de misturar muitos estilos, assim. Agora sim, falando de bandas novas, tem alguma dessas novas, você falou do Tail Gunner, né, por exemplo, tem alguma outra nova banda que você descobriu recentemente, que você curtiu bastante? Banda nova? Não consigo te dizer agora, assim, mas tem uma artista, ela não é nova, né, assim, no cenário, mas ela tem trabalhos mais recentes, vamos colocar assim, que é a Chasqueine. Chasqueine, né, a vocalista também ali do Reino Unido, maravilhosa, já vi ao vivo também, em São Paulo, com o Ted Polly, do Danger Danger, foi maravilhoso, meu Deus, eu amo aquela mulher, e eu acho que se serve de recomendação para quem for ver aqui a entrevista, Chasqueine é uma mistura de hard com um pouco de glam, né, com tons modernos, misturas modernas, as influências, né, das linhas do instrumental, do vocal dela, eu amo. Nossa, demais. O último disco dela é uma delícia. Eu gostei demais. Aliás, é uma coisa que você tem costume, ou seja, de buscar novas bandas, assim, essas referências, que a gente sabe que, né, tipo, sei lá, as plataformas digitais acabam fazendo assim, com base nas suas preferências, a gente montou essa playlist aqui para você, enfim. Sim, eu gosto muito de ouvir algumas bandas que aparecem nos vídeos de outros criadores de conteúdo, inclusive, que recomendam. Falar, deixa eu ver qual é dessa banda aqui. Eu coloco aqui para ouvir, fico lá curtindo, fazendo minhas coisinhas, curtindo. Muitas vezes eu pesquiso sozinha, assim, o que está rolando hoje no cenário? O que tem de novo hoje das bandas? E por falar em bandas novas, seguindo essa linha de pesquisar coisas, de ir atrás, eu gosto muito de frequentar eventos underground aqui em Curitiba. Então, foi assim que eu descobri várias bandas daqui, frequentando mesmo, assim, deixa eu ver qual o que está rolando nos bares. Então, assim, eu fui fazendo também as amizades com a galera, e sempre que surgem alguns eventos, tô lá, colando no rolê junto, curtindo com a galera, então, por aqui tem algumas. Boa, ótimo. Esse recado é um recado essencial, inclusive, pelo amor de Deus, hein, pessoas? Sim. Escutem bandas legais, incríveis, sensacionais, mas colhem nos rolês do underground, pelo amor de Deus. É isso, apoiem a banda dos amigos, dos artistas, vão nos eventos underground da sua cidade, e é isso aí. Tem algum som mais antigo que você redescobriu? Tipo aquela banda que fazia tempo que você não ouvia e falou, olha, deixa eu voltar a escutar aqui, vou dar um play de novo. E aí, olha só, por que eu parei de escutar essa banda? Uma banda antiga? Ai, meu Deus. Vamos ver. Eu gosto muito de Macaulay Schenker Group, umas coisas muito mais específicas do heavy tradicional. Falando de heavy tradicional, né? Overkill, agora um pouco do thrash. Eu tava ouvindo, às vezes eu coloco umas playlists só de thrash metal, assim. E aí apareceu o Overkill, apareceu o Testament não é antigo, né? Mas de tanto que às vezes eu ouço, frequentemente eu ouço mais hard rock. Às vezes eu esqueço que eu gosto de outras frentes do metal também. E aí eu fico, caraca, meu Deus, esse disco do Testament, quanto tempo eu não ouvi os primeiros discos lá, né? O New Order e tal. Mas hoje eu tava ouvindo a playlist no aleatório e apareceu Vicious Rumors, que é uma banda que não sei se a galera manja, mas Vicious Rumors é uma banda de heavy tradicional incrível, com vocal maravilhoso, e assim, sensacional. Só coloquem aí, ouçam, que vale muito a pena. Boa. Agora deixa eu começar um momento do ódio. Se é que dá pra dizer Vamos assim. lá. Tem alguma banda que você parou de ouvir? Falar,
Deixa pra lá. Eu ouvi pouco na minha vida, mas depois eu parei 100%, foi o Pantera. Eu acho que eu entendo o motivo. Assim, tá aí no ar, né? É isso. Muito bem. É isso, por causa de... a gente sabe o posicionamento político do Phil Anselmo e sendo bem sincera, a própria sonoridade do Pantera nunca me pegou muito. Eu já vi o Pantera ao vivo no Notfest 2022, porque ele, né, era uma banda do line-up, mas nunca assim, me pegou assim, nossa, deixa eu consumir aqui, Pantera. Então, eu acabei vendo o show porque eu estava lá. Mas eu pensei, vou ver aqui qual é, então. Né? Não é uma banda que eu ouço, mas tá aqui, então já vou ver, e é isso aí, uma vez na vida, para mim tá bom, mas não sou fã, assim. E tem alguma banda que você detesta? Detesta, se escutou, fala, não é pra mim esse treco. Passo. Nossa, que eu detesto. Cara, detestar é uma palavra muito eu forte. Eu sei que é uma palavra forte, eu sei. Cara, detestar... Olha, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir muita coisa diferente, de verdade, muita coisa diferente mesmo. Até o synthwave, coisas bem diferentes. Mas, cara, detestar... Nossa, eu acho que eu não consigo te responder essa pergunta. Posso deixar uma pergunta sem responder aqui? Não. Pode deixar. Tá bom. Então, se eu lembrar... Eu ia falar que se eu lembrar até o final, eu falo. Tá bom. Vou pegar mais leve, então. Vamos lá. Tá bom. Tem alguma banda que você considera superestimada? Ou seja, que todo mundo fala assim, puta, essa banda é incrível, sensacional. Você foi lá, escutou e falou, legal. Bacana, valeu. Superestimada. Vamos ver. Tem dois... Vou te dar uma dica. Diga. Tem dois nomes, na verdade, que costumam aparecer aqui com certa frequência quando eu faço essa pergunta. Um deles é o Oasis. Tá. E outro deles é o Coldplay. Então já deixei no ar. Tá. Vamos de Oasis. Oasis. Eu nunca fui de ouvir Oasis, sério mesmo. Já coloquei, já dei play, já ouvi. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei assim, sério mesmo? Entendo, respeito quem goste. Coldplay eu já ouvi mais. Já fui de ouvir mais, sim. Sempre gostei muito do vocal dele, as musiquinhas de boinha, né? Quando eu era adolescente me identificava mais, mas o Oasis nunca me pegou. E agora, lembrei, polêmica, hein? Nunca fui de gostar de Beatles. Meu Deus. Eu nem posso falar isso muito alto, porque eu já falo essas coisas alto aqui, minha esposa adora. E aí, enfim. Nunca fui de gostar de Beatles. Meu Deus, escondam-me. E aí, mas é isso, Oasis e Beatles, se eu puder colocar aí um top 2 aí nessa pergunta, é isso. Tudo bem. E o contrário, subestimada, aquela banda que você adora e você fala, meu Deus, mais gente tinha que estar ouvindo essa banda. Bandas subestimadas, vamos lá. King Cobra. Da nossa maravilhosa Marcy Free, que nos deixou ano passado. Eu acho que pelo menos uma vez na vida as pessoas têm que ouvir King Cobra, porque tem grandes hits anos 80 que fizeram parte de trilha sonora de filme, né? Então as pessoas poderiam dar uma chance para King Cobra. É um hardão maravilhoso, é um hard que tem ali seu certo peso, né? Vamos colocar assim, um pezinho no heavy, mas ainda assim a presença do hard é maior. Mais uma, né? Mais uma. Sabe, manda bala. Mais uma. Eu acho que The Warning. Das mexicanas, né? The Warning. Mexicanas. Precisam ouvir.
Meu Deus do céu. Que talento, que assim, tudo. Me faltam palavras. E também a representatividade das mulheres nas bandas. Eu acho que as pessoas têm que buscar ouvir mais. É isso. Buscar conhecer o que tem aí de novo, o que tá aí bombando, tocando em festivais. The Warning. A próxima pergunta, eu acho que você já entregou meio parte da resposta. Mas vamos lá. Obviamente que você já falou que gosta muito de hard e tal. Se você tivesse que usar uma banda para servir de apresentação do teu gosto musical para alguém, a pessoa fala assim, do que você gosta de escutar? Aí você vira e fala, peraí, deixa eu dar o play aqui, você vai ver o que eu gosto de escutar. Pá! Que banda que seria essa? Cara, que pergunta difícil. Meu Deus. Mas eu acho que seria Talisman. Talisman, com certeza. Demais. Talisman, porque eu amo o Jeff Scott Soto, já vi ele show solo aqui em Curitiba, né? Nem tem como ver o Talisman ao vivo, mas só de ter a presença do Jeff Scott Soto, você sente um pouco do que o cara foi nos anos 80, aquela potência vocal, sabe? E o Talisman, ele entrega isso, ele entrega algumas power ballads, vamos colocar assim, em algumas músicas, e ao mesmo tempo tem peso, ao mesmo tempo tem o poder do hard, tem a presença dele, assim, fortíssima, que você sente nos clipes, né, nos vídeos de YouTube, nos shows, como era ao vivo antes. Cara, nossa, eu poderia citar tanta banda, mas eu acho que a primeira banda que veio realmente na cabeça agora foi Talisman, porque e eu acho que se encaixaria naquela banda que, tipo, nossa, faz tanto tempo que eu não ouço, deixa eu colocar aqui. E lembrar o quão gostoso é ouvir Talisman, meu Deus do céu. Eu amo, é isso. Ótimo. Deixa eu entrar no bloco, falei que eu ia voltar, né? Deixa eu voltar no bloco de shows agora. Essa pergunta que eu vou fazer, ela pode ter mais que uma resposta, tá? Eu sei que quando a gente vai entrevistar as pessoas, às vezes as pessoas falam, pô, um só? Não, tá bom, vai, 2, 3... enfim. Uhum. Mas qual que é o teu show favorito? Aquele show que você foi e ficou guardado no coração, assim, sabe? Você lembra sempre quando você vai pensar em show ao vivo. Ai, será que pode colocar 2 shows no número 1? Pode, é claro, pô. Tá. Black Sabbath 2016, a turnê do The End, foi minha única vez que eu vi o Black Sabbath e foi especial porque jamais imaginaríamos que anos depois ele viria a falecer, né? Mas foi especial porque eu vi com amigos especiais junto comigo o show. Consegui uma palheta do Geezer Butler. Tá comigo. Uhum. E foi assim, foi maravilhoso mesmo, com as suas certas limitações, né? O Ozzy já aparentava algumas, mas era a banda na minha frente. E toda vez que eu me lembro, eu vivi esse momento, sabe? Eu vivi esse momento. E a outra banda que também divide o primeiro lugar é o Kiss, também a The End Tour, em 2022, aqui em Curitiba, no mesmo lugar que foi o Black Sabbath, que é na Pedreira Paulo Leminski. Maravilhoso, show espetacular. Foi minha primeira vez vendo o Kiss. Depois eu vi de novo no Monsters no ano seguinte. Então eu só vi Kiss 2 vezes na minha vida. Mas assim, primeira vez presenciando aquele espetáculo, eu fiquei assim, gente, que é isso? Esses caras deviam ser imortais, não devia acabar nunca a banda. Nunca deviam continuar fazendo show e é isso aí. Toma um monte de suplemento, um monte de coisa para ficar em pé, mas é isso aí. Se fosse possível, né? Mas claro. Foi lindo. Toda a performance, todos eles, os 4 integrantes, têm o seu momento de brilho no palco, né? O batera ao piano, tocando Beth, tocando, né, um grande clássico, tendo seu momento de brilho, eu digo assim, que é ele, ele a presença, a figura que todo mundo vai prestar atenção naquele momento. Tem um momento só do Paul Stanley, um momento só do Vinny, um momento só do Tommy Tyer, sabe? Então, é isso, é o momento em que você contempla os 4 integrantes fazendo como se fosse o seu show à parte. Para mim é isso. E tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Aquela coisa assim, tipo, pô, eu vou, mas
a banda vem toda hora pro Brasil, vai, depois eu vou. Aí, sei lá, a banda acaba, o vocalista morre, essas coisas. Foi em 2018 o Ozzy solo. Eu não vi Ozzy. E eu pensei exatamente isso. Falei assim, ele deve vir outro ano, né, e tal. Eu já vi Black Sabbath em 2016. Pra que eu vou ver Ozzy solo? Por que eu fiz isso, né? Corta. Droga! Eu acho que a primeira banda que me vem à mente né, no caso, o artista é o Ozzy. E tem algum show que você ainda quer ver? Aquela banda que você pensa assim, putz, essa banda eu preciso ver antes de morrer. Eu gostaria muito, mas vai ser impossível ver o Running Wild, porque os caras não viajam de avião. Pelo amor de Deus, né? Só vivem na Europa lá, só vivem na terra deles. Eu acho que eu e 300 mil outros headbangers dividem esse mesmo sonho, né, brasileiros, de ver que moram no Brasil, de ver o Running Wild. Mas também o que eu citei antes, né, o Walter Bridge. Eu fiquei tão feliz quando anunciaram eles como banda convidada da turnê. Assim, nossa, essa banda eu tô há muito tempo querendo ver, muito mesmo, muito mesmo. Nem o Miles Kennedy no show que é com o Slash, eu não consegui ver quando vieram para cá. Então, essa é a oportunidade. E você prefere o esquema de show solo ou festival? Que pergunta difícil. Mas eu sempre vivo no meio a meio das minhas respostas. Assim, o festival ele entrega uma experiência muito completa, complexa e muito rica de vários elementos que a gente pode aproveitar dentro disso, que são você ver várias bandas, tipo, você riscar da tua lista de desejos, ver várias bandas no mesmo dia, estando com amigos que você gosta muito, ou com família, né? Para quem bebendo um drink que gosta muito, uma cerveja, algo assim, e você ter também as várias ativações dentro daquele festival. E vou usar de exemplo o Bangers, né? Que foi o que, não só por eu ter sido uma criadora de conteúdo convidada do festival para criar, né, os vídeos referente ao Fest, mas também porque ele realmente entrega isso, né? O Monsters também entrega isso. Entrega você ver muitos artistas que você jamais imaginaria ver no Brasil, sabe? Então, porque tem banda que às vezes muitas só vêm para o Brasil estando em festival, sendo convidadas num line-up de festival de renome, e dificilmente elas vêm como solo. Por esse motivo, eu prefiro o festival. Agora, quando é show solo, eu gosto muito porque também é uma exclusividade de setlist ser maior. Setlist maior. A gente que é macaco velho dos shows, a gente sabe que em festival vai ter um set de 45, 50 minutos, estourando. Porque tem toda a rotatividade de bandas. Agora, um show solo pode entregar um setlist até de 2 horas ou mais, depende da banda, depende do artista, e você poder presenciar músicas que você sabe que podem ser uma surpresa, uma música um pouco mais lado B, que só quem é o fã raiz vai saber a música, vai conhecer, e você se emocionar, porque às vezes é uma banda que marcou tanto a sua vida em algum momento específico, e quando ela vem para sua cidade, ou uma cidade próxima que você consegue ir, você pensa, essa banda, é esse momento que eu tenho para ir, é agora, né? Eu não posso desperdiçar essa oportunidade, e eu acho que a questão do setlist ser maior, o show solo, ele é melhor nesse sentido. Muito bem, ótima resposta. Sobre teus hábitos musicais, onde que você costuma ouvir música? Contador celular, toca-disco, sei lá, tudo junto? Quase tudo junto. Toca disco, com certeza. Eu tô aos poucos aumentando a minha coleção. Nos streamings, né? Spotify, que é o que eu mais uso. YouTube também, gosto muito de pesquisar os clipes novos que as bandas têm lançado. Gosto de pesquisar playlists aleatórias também no YouTube. E
Acho que é isso. Ouço muito raro o rádio, muito raro mesmo. Mas esses são os que eu mais ouço. Entendo que você ainda não tem o hábito de comprar discos, certo? Uhum. Com que frequência, mais ou menos, você compra disco? Creio que a cada 3 ou 4 meses eu compro, porque varia muito de preço, né? Às vezes também tem a questão da disponibilidade de procura, de ir até um sebo ou alguma loja que tem preços mais acessíveis, né? Porque às vezes na internet é mais caro do que em alguns lugares que você encontra presencial. Então, eu gostaria que fosse uma vez por mês, mas a gente sabe que tem alguns discos que são um pouco mais raros, daí acaba que encarece um pouquinho. Mas quero diminuir essa frequência, quero pelo menos uma vez no mês. E você foi picada pelo bichinho do vinil, né? Sim. CD é uma coisa que você não tem. Tenho a coleção de CD. Eu acho que eu tenho menos de 50 CDs comigo, tá lá no meu quarto, mas tenho CDs desde o Brutal Death Metal até CDs de bandas aqui de Curitiba de Heavy Metal. Então, eu gosto muito de sempre estar comprando para apoiar a banda também, ou eventualmente eu ganho em alguma parceria, alguma coisa assim. Então, tá lá minha coleçãozinha. Gosto muito de ter como recordação também. Boa. Tem algum tipo de música em específico que você gosta de colocar? Ou algum tipo de música, ou uma música em específico, pode ser aquela música, que é uma música que você coloca para... E eu vou te explicar depois uma charada que essa pergunta tem. Mas que você coloca para se alegrar, na verdade, você acordou na bad. Você fala, mano, peraí, vai, deixa eu colocar isso aqui. Vamos lá. Meu dia melhora 200%. Música específica. Ou um tipo de música. Ou tipo de música. Nossa. Caramba. Eu acho que apenas algumas pessoas vão gostar da minha resposta. Mas é inusitado, tá? É inusitado. Eu coloco música gauchesca para tocar. Olha só, foge do metal, sabe? Porque como eu lá no Mato Grosso eu cresci ouvindo porque a minha mãe, né, ela nasceu em Santa Catarina. Então, na infância dela, a vida inteira dela, ela foi influenciada por essa música, esse tipo de música. Então, eu cresci ouvindo isso. E para quem conhece, quem gosta, né, de duplas consagradas aí, como vamos citar aí Milionários de Zé Rico, né, duplas Gini Geno ou outras, enfim, outras duplas, sabe que tem muita música que é muito para cima mesmo, né, da música gaúcha. Eu gosto muito. Então eu já me animo se eu preciso, por exemplo, limpar a casa nesse dia que eu acordei meio bad, assim. Vamos limpar a casa com a música gauchesca tocando no talo. Nossa, super me animo. Eu fico dançando junto, limpando a casa junto. Mas se não é a música gauchesca, eu coloco sempre um Blackberry Smoke, que é um Southern Rock maravilhoso, que eu amo. Ou um hard rock mesmo, Skid Row, um Rat, que são as bandas de hard que são mais, assim, que tem mais peso na música. Tá torando aí o som, vai isso aí mesmo. Vou ouvir um hardão. E é isso. Eu fico nessa linha tênue entre a música gauchesca e o hard rock, que, claro, são muito parecidas, né? Mas eu amo. Esse é o meu gosto extremamente específico. Muito bem. Para a gente encerrar, eu vou te pedir uma dica de disco. Ou seja, aproveitar que você, fulano, que está escutando, fulana, que está escutando esse papo, está numa plataforma que tem som, que tem áudio. Então, termina de escutar o papo com a Amanda e todos essas dicas que ela deu, inclusive essa última, vai procurar. Vai lá, faz a sua playlist para escutar. Um último disco, uma última indicação, né? Isso.
eu indico Headless Cross, do Black Sabbath, fase Tony Martin. Eu amo, simplesmente amo o Tony Martin. Ele eu acho que ele é um vocalista subestimado dentro do heavy metal, porque muita gente conhece o Black Sabbath só como Ozzy ou Dio, né? Apesar de que Dio, para mim, tá no top 1 dos vocalistas de heavy metal. Mas o Tony Martin, ele merece muito um destaque, porque a voz dele é muito poderosa. E para quem nunca pesquisou sobre o que mais o Black Sabbath tem a oferecer, além de Ozzy ou Dio, eu indico o disco Headless Cross, do Black Sabbath. Vou falar uma coisa para você. Este papo foi muito inusitado, porque você, no começo, falou de John Lee Turner no Deep Purple e tá falando do Tony Martin no Black Sabbath. Sim. É isso aí. Gente, parem de ouvir sempre as coisas. Escutem umas coisas diferentes de vez em quando. Muito bem. Exatamente. Amanda, queria te agradecer demais pela conversa. E, óbvio, quero agora pedir para você fazer o seu jabá, né? Onde as pessoas te encontram, onde elas vão ver os seus vídeos, enfim. Muito obrigada, Thiago, pelo convite. Foi um papo muito legal. Me diverti muito em conversar aqui com você. Eu fico viajando na maionese aqui falando. Mas a galera pode me encontrar no Instagram, @AmandaAMisturini. No YouTube também, digitar Amanda Misturini, já vai aparecer meu canal por lá. Tenho também as minhas redes no Threads, no TikTok, também Amanda Misturini. Então, é isso, não tem erro para me encontrar. E é isso, me sigam, me acompanhem, manda uma mensagem lá para mim, bora trocar uma ideia e busquem artistas da sociedade ou bandas underground brasileiras, escutem músicas novas, bandas novas. O mundo, o Brasil, a sua cidade está cheia de artistas que precisam do teu play para continuarem girando a própria roda. É isso. Obrigadão. Valeu. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido. O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br. Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop, lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!